Olá, ótimo dia a todos. A Franqueta Votolini desenvolveu esse material sobre a reforma tributária no intuito de auxiliar os clientes sobre a transição na implantação da reforma tributária que acontecerá a partir de janeiro de 2026. O material, embora um pouco resumido, ele está contemplando as principais mudanças, né? Em forma que possa aí o cliente adentrar a reforma tributária e começar a ter alguns entendimentos de como ela vai acontecer essa transição. Desta forma, a Receita Federal vai liberar ainda em dezembro a regulamentação final da reforma tributária. No entanto, nós da franquia Tributolino Contabilidade, através dos colaboradores, fizemos esse material para que possa aí fazer a introdução inicial. A reforma tributária, ela foi criada através da Lei Complementar 214 de 2025, onde foi implantado o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, de uma forma dual, ou seja, existirá a CBS e a IBS, sendo que a CBS, que é a Contribuições sobre Bens e Serviços, ela é de competência federal e irá substituir os impostos atuais, o PIS, COFINS e o IPI. Enquanto a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ela é de competência dos estados e municípios e vai estar substituindo o ICMS e o ISS. Com relação ao calendário da transição da reforma tributária, gostaríamos de informar que a franquia do Votulino Contabilidade, através dos colaboradores, já informou a todos os clientes que do regime normal, seja ele lucro real, lucro presumido, sobre as SSTs e as SICLES, que são as novas modalidades que serão exigidas nos sistemas de emissão de nota utilizado por nossos clientes, né? Então, algumas informações já foram no finalzinho de agosto, outras durante o mês de setembro, porque primeiramente a nota técnica, a versão 1.30 da nota técnica, né? Ela atribuiu que a fase de homologação dos documentos fiscais eletrônicos seria 1º de outubro. Por algumas questões, acabou prorrogando agora para o dia 3 de novembro. Né? Então, a partir de agora, já está liberado, né? Embora o fisco não esteja cobrando, mas assim, é importante que o cliente, junto com o sistema emissor de nota, passem a utilizar até na fase de homologação, que não tem validade, né, para que esteja adequado o sistema, para que a partir de janeiro de 2026, quando sim isso virar fase de produção, esteja tudo funcionando corretamente. Mesmo porque a parte para cancelamento de notas com a reforma tributária, ela também implica algumas alterações, tá? O documento não vai ser tão fácil de ser feito o cancelamento. E também, dentro de uma programação, temos aí a migração dos municípios, já temos algumas prefeituras que já migraram o XML padrão nacional, né? E outros aí que vão estar imigrando também a partir de janeiro de 2026. Então, eu só reforço a todos os clientes, né, que a informação do escritório já foi para os clientes, com a orientação de buscar o suporte de seu sistema para que atendam essa necessidade. Na sequência, nós temos ali uma pequena planilha, né, com quadro comparativo, tá? Até para deixar um pouquinho melhor e vocês conseguirem visualizar como ficaria a carga tributária, né? Então vocês vejam ali que está todos os impostos praticamente envolvidos, né? PIS, COFINS e em sequência eu pus a CBS, que vai estar substituindo primeiramente
são os impostos que vão ter assim a substituição um pouquinho mais rápida. Na sequência, eu pus ICMS, ISS mais a IBS, que esse vai ter um calendário um pouquinho mais extenso na transição. E por último, o IPI, que vai ter um detalhe aí junto com o imposto seletivo. Tá? Então, vemos que no ano de 2026 as alíquotas serão as alíquotas teste. Né? Então, no próximo ano, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI vão ser apurados normalmente. No entanto, a CBS e IBS vão ter uma carga tributária ali totalizando 1%. A princípio, conforme o artigo 348, seu parágrafo 1º, é apenas fase teste. Esse valor vai ser apurado e o contribuinte não vai ser obrigado a recolhê-lo. Né? E aí, a partir dos próximos anos ali, nós temos uma programação. Eu só quero lembrar que esses valores que estão ali atribuídos, essas alíquotas, foi tirado da calculadora da reforma tributária. Tá? Então, esses valores estão fixados lá. No entanto, falta o regulamento final para definir se realmente vai ser essas cargas tributárias. Né? Então, foi tudo obedecendo conforme o que tivemos de pesquisas e elaboramos esse material. Fazemos ainda uma observação que, com relação ao IRPJ e a CSLL, né, Contribuição Social, esses continuam inalterados. Tá? Se você é optante pelo lucro presumido, vai ser aplicado a presunção, conforme previsto na legislação, e se você é optante pelo lucro real, faz a apuração do resultado no período, né, e aplica-se as alíquotas do IR e contribuição social nas suas apurações. Continuando ainda a fases da reforma, nós temos aqui o ano 2026, que é um ano de adaptação. Né? Como já foi dito, essa alíquota teste que totaliza 1%, ela vai ser dispensada de recolhimento, né? Mas, no entanto, é uma fase teste e vai ter que se fazer todas essas apurações, tem que estar informado isso na nota fiscal, porque ele vai ter o que se chama hoje de um painel da apuração assistida. Né? A SERPRO vem desenvolvendo um sistema bem robusto. Nos próximos slides aí a gente vai estar demonstrando isso mais a fundo. Né? Então, por isso que a importância da informação já está dentro do sistema do cliente. Né? A partir do ano de 2027, nós temos a extinção do PIS e COFINS. Ele deixa de existir, né? E passa a vigorar a CBS. Né? E mesma coisa, ele se estica ainda para o ano de 2028. Né? Há empresas que eram do regime normal, né? Lucro real, que tinham seus saldos credores de PIS e COFINS. Existe previsão na legislação, esses saldos serão homologados e revertidos em CBS. Né? E o IPI tem um detalhe que ele vai estar reduzido a zero, exceto para situações de produtos que são incentivados na Zona Franca de Manaus. Essa é aquela situação. Se você tiver um produto que você produz em outro lugar do Brasil e esse produto também é produzido na Zona Franca de Manaus, então esse produto terá sim uma tributação de IPI. Caso contrário, ele será zerado. Já a partir de 2029, começa a transição da IBS. Né? Nesse cenário, o que vai acontecer? Vai existir a redução do ICMS e do ISS em 90%, né? E a IBS começa a ser cobrada com uma alíquota mínima, fazendo uma compensação, uma introdução, né, para as adequações.
2030 ainda já é período de transição da IBS, haverá mais uma redução do ICMS e ISS para 80 e um acréscimo da IBS. 2031 da mesma forma, ICMS e ISS será reduzido 70% e acrescido um percentual a mais da IBS. 2032 chega a ser uma redução de 60% do ICMS e do ISS e aumento de percentual da IBS. E em 2033 existirá a extinção do ICMS e do ISS e a IBS passa a ser cobrada a 100%. O detalhe que nós temos aqui são empresas que possuem benefícios fiscais, né? Ali junto ao Estado, tipo de crédito presumido, alguns que têm alguns tratamentos diferenciados de tributação de Santa Catarina, regime especial aqui no Paraná, ISS fixo, né? Tudo isso depende aí do comitê gestor da IBS, que foi implantado por causa da lei complementar, agora em dezembro, né? Mas tudo isso está em formação e eles estão tudo em transição. Então, existem grandes possibilidades do quê? O que é certo? Que todos esses benefícios que alguns clientes possuem, eles deixarão de existir a partir da extinção do ICMS e do ISS, lá em 2033. Mas vamos ficar muito atento, porque a partir de 2029 existe já um incremento ali, o início da transição da IBS, né? E a gente fica aí na torcida para que não tenha assim, nenhuma novidade de cortar benefício já em 2029. Que o prazo previsto na lei complementar seja obedecido, né? E que a gente estique o máximo esse benefício aí para todos os clientes. Em relação à modalidade de extinção dos débitos, dentro da Lei Complementar 214, isso está previsto lá do artigo 27 até o artigo 56. Existem todas as tratativas de como se dará a extinção dos débitos da CBS e da IBS, né? A forma de recolhimento, né, que está sendo implantado pelo SERPRO, o split payment. E como vai funcionar esse split payment, né? No momento do registro da operação de consumo, ou seja, na emissão do documento fiscal eletrônico e cujo pagamento se dê via financeiro, né? Seja ali, coloquei observação Pix, cartão de crédito, débito, boleto, tudo que passar pelo sistema financeiro, hoje quase todas as operações são assim. Os valores dos produtos serão repassados ao emitente da DFE, do documento fiscal, e o imposto será repassado diretamente ao fisco, né? Aí a Receita Federal, junto com a SERP, que formou-se o Comitê Gestor da CBS, criou o que se chama do ROC, que é o Registro de Ocorrência de Consumo. E esse estará alimentando a apuração do painel da apuração assistida, né? E aqui tivemos algumas aulas com o instrutor, que ele tem parceria junto com a Thomson Reuters, que é a proprietária da Domínio Sistemas, e esse tutor, esse é o Felipe Guerra, ele é contador formado, advogado e pertence ao CRC do Ceará, e ele está pleiteando essa transição e toda a reforma de Brasília diretamente lá no Congresso. Ele participando para poder ter o melhor cenário possível, né? Então, essa previsão que nós temos aqui, ele vai ter várias situações de como existir a extinção do débito, né? O nascimento ali a gente já se sabe que vai dar quando existir a operação de consumo. Registrou isso, teve a operação de pagamento via financeiro, o split payment ele vai ser automaticamente
acionado, né? E pelo split vai ter a divisão, né? O que é produto, o que é do emitente da nota vem da conta dele e o que é imposto já vai ser recolhido para o fisco antecipadamente, tá? Primeiramente, o split payment estava previsto aí para ser instalado em setembro do ano que vem, mas houve-se outros comentários, né, e a própria Receita dizendo que está fazendo melhorias nisso daí, e é muito provável que vai ficar apenas para janeiro de 2027. Nesse slide, nós temos a apresentação de uma cadeia econômica perfeita, onde vai ser possível compreender como a CBS e a IBS será aplicada, né? O valor agregado sendo calculado e elaborado por fora do produto e aplicando desta forma a neutralidade prevista no artigo 2º da Lei Complementar 214 de 2025. No primeiro cenário ali nós temos a indústria vendendo para o atacado. Pegamos ali a indústria teve na compra esse produto por R$ 1.000 e o valor do produto na venda, ou seja, ela fez todos os seus cálculos de insumos, aplicou seus custos ali e vendeu por R$ 1.100. O que vai ser tributado é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Seria R$ 100, esse é o meu valor agregado. Aplicado ao 27%, que é, eu repito aqui, é o valor atribuído tirado da calculadora da reforma tributária. Como não saiu a regulamentação final, esses são os valores que nós estamos trabalhando por hipótese, tá? Então, ali estaria no 27% do IVA, que, como foi explicado no primeiro áudio, ele é dual a CBS e IBS, ela teria uma carga tributária de R$ 27, né? Como ficaria a apuração assistida dessa operação entre a indústria e o atacado? Está ali embaixo a posição razonete, né, criado ali da indústria, onde ela teria esse débito de 27, né? Então, lógico, aqui ainda falta a cadeia dos insumos, o que ela pagou para ter o crédito, mas como é o início de uma cadeia, ela teria esse débito de R$ 27. Na segunda operação, nós temos ali o atacado vendendo ao varejo, né? E a operação ela se continua. Vejam que o valor de compra do atacado da indústria foi de R$ 1.100. No entanto, o atacado fez todos os seus levantamentos, seus custos e viu que essa mercadoria, esse produto, teria que ser vendido por R$ 1.300. Sendo o valor agregado, diferença de 1.300 menos 1.100, R$ 200 é aonde vai incidir o meu imposto, né? Aplico novamente a alíquota de 27 do IVA, que foi tirado da calculadora da reforma tributária, me gerou um imposto a pagar de CBS e IBS juntos de R$ 54. Embaixo ali nós temos o resumo do painel da apuração assistida. Como que ficaria isso aqui, né? Vejam bem, a operação se deu via débito. Todas essas operações nós estamos falando que existe o split payment já. Então, o débito gerado do atacado é de R$ 54, que ele vendeu para o varejo. Mas quando ele já comprou da indústria, o atacado já pagou R$ 27, né? Então, se você pegar ali no razonete, você vai ver que vai ter a diferença. Ficou um saldo ainda de R$ 27. Na próxima operação, nós temos a venda, né, do varejo para o consumidor final, né, onde o varejo já comprou do atacadista por R$ 1.300 e todos os seus custos, né,
ele resolveu vender essa mercadoria por R$ 1.600. Podemos ver que o valor agregado é 1.600 menos 1.300, é tributado sobre os R$ 300 de valor agregado, a alíquota de 27%, gerando um imposto de R$ 81. Né? Mesma coisa ali no painel da apuração assistida, a gente viu que ele nessa operação ele teve um débito de R$ 81, porém na operação anterior se deu via financeiro, ele já antecipou via split R$ 54, tendo um saldo final ali a pagar de R$ 27. Então a gente aqui consegue perceber que já a diferença que existe do sistema atual de apuração de impostos para a apuração do imposto a partir da reforma tributária. A modalidade de hoje, né, ela todos os cálculos feitos por dentro, embutindo imposto sobre imposto, fazendo com que o produto fique cada vez mais caro. Né? Então, o entendimento que realmente existe a neutralidade quando você está tributando apenas o valor agregado. Aqui, cada operação, seja ela indústria, atacado, varejo, né, ela vai colocar o que é seu custo e sempre vai estar pagando o imposto sobre a diferença. Né? Aí as diferenças do valor agregado podem ser diferentes conforme o custo de cada um, mas a neutralidade está sobre a alíquota aplicada, que vai ser praticamente uma igualdade a todos. Compreendida a cadeia perfeita das operações envolvendo indústria, atacado, varejo, consumidor final, todas elas, vão dizer, contempladas via financeiro, com o split payment atuando, né? Nós temos aqui a modalidade de extinção, que foi citado lá, que está do artigo 26 até o artigo 56 da Lei Complementar 214 de 2025. Como se dará essa extinção do débito? Né? A primeira situação é por compensação com os créditos apropriados do contribuinte. Né? Essa situação, por tudo que estudamos, ela vai se dar principalmente na indústria. As outras cadeias, atacado e varejo, é muito provável que ainda tenha algum saldo a pagar no vencimento. Mas a indústria, por ser a primeira na cadeia ali, é muito provável que ela vai ter acumulado saldos credores, né? E o sistema, no painel da apuração assistida, ela vai obedecer esse regramento, né? Primeiro, ela vai compensar com os créditos que o contribuinte já tem. Depois, a segunda modalidade é pagamento pelo contribuinte. O terceiro é o recolhimento pela liquidação financeira via split payment. A quarta modalidade é o recolhimento pelo adquirente. E o quinto, o pagamento por aquele a quem a lei atribuir. Ou seja, né, a primeira modalidade, a gente vê aqui que o fisco fez uma estrutura muito bem armada, muito bem amarrada. Né? Fala-se muito do split payment, eu tenho depois uma situação só exclusiva do split payment para poder falar. Mas, enfim, existe um comparativo, né, que no ano passado foram mais de 75 bilhões de operações de PIX, e a Serpa está esperando aí para o ano que vem e para o ano 2027 aproximadamente umas 150 bilhões de operação do split payment. Né? Então, quando ela acontece no momento do ROC, que é o registro da ocorrência do consumo, né? Ali o que acontece? O adquirente da mercadoria,
ao ele estar comprando do seu fornecedor, ele já vai estar antecipando o imposto. E isso, para quem vendeu, já é um crédito, né? E ele já vai estar, de forma antecipada, compensando, né? Então, a primeira estrutura que nós temos aqui é a liquidação do imposto por compensação, né? Ah, eu usei todo o meu saldo credor que já subiu pelas operações de consumo e ainda faltou saldo a pagar. Aí vem a segunda modalidade, pagamento pelo contribuinte, né? Quem foi o emissor do documento fiscal e ele é o devedor do imposto nesse cenário, né? Primeiro, a antecipação sempre vai ser do adquirente, mas se sobrou saldo a pagar na venda, vai ser o contribuinte que quita, está ali, né? E ainda a permissão também de recolhimentos por liquidação via split. Também é possível. Ah, não, eu quero. Algumas situações vai existir de antecipação. O mercado pode ser a maneira que ele vai se desenvolvendo, isso aqui vai acontecendo, vai ter vários cenários, né? Você pode de repente ter um, um fornecedor que ele está precisando do crédito e ele pode somente vender para o cliente se o cliente antecipar 100%, né? Seja via split ou seja por guia avulsa, né, recolhimento pelo adquirente, né? Então, esses cenários vão estar se montando no decorrer aí da transição da reforma tributária, tá? E o último que temos ali, pagamento por aquele a quem a lei atribuir, vai acontecer muito na última cadeia ali, né, entre o varejo e o consumidor final. Que primeiramente estava previsto que existiria split nessa operação do varejo para a pessoa física, que é o consumidor final, mas os últimos cenários estão mostrando que isso daí é pouco provável que se aconteça. Estou usando a palavra provável porque ainda está em desenvolvimento e não é muito certo, né? Mas se isso acontecer, o varejista, o comerciante ali que vai estar direto vendendo para o consumidor final, vai ter sempre uma guia de CBS e IBS a recolher. Aqui chegamos no split payment, né? Esse material já estava elaborado, né? No entanto, ontem, dia 13 de novembro de 2025, saiu uma matéria que o split payment é mais provável que ele comece a funcionar a partir de janeiro de 2027. Então, onde está setembro de 2026, fica uma provável data, mas é mais correto que seja aí para janeiro de 2027. Eu tenho ali um desenho, né, onde está mostrando como isso iria funcionar. Só lembrando que a fala, é isso aqui novidade no Brasil? Não. Nós já temos os sistemas do Uber, do iFood, que já funciona o split ali, né? O cliente, quando compra, já vai a parte que é do aplicativo, né? E a parte que é do fornecedor, vamos dizer ali, do motorista do Uber, ou se não, da lanchonete ou do restaurante da onde você adquiriu o alimento, né? Então, já existe, e aqui a Serpro vem desenvolvendo, é um sistema robusto, e eles dizem que vai suportar essa movimentação. Então, ali está o cenário de como iria funcionar o split payment, né? Então, a observação que eu coloquei ali, que é no mercado atual, a maioria das operações de consumo são realizadas utilizando o sistema financeiro, e dessa forma
os impostos incidentes da operação serão repassados automaticamente para o fisco. Nas operações de consumo em dinheiro está sendo estudado uma maneira de que o split seja recolhido de forma avulsa, né? Então, por isso que eles deram até uma esticadinha, porque a primeira previsão era para setembro de 2026, mas já estão provavelmente esticando isso para janeiro de 2027, para que ele possa atender toda essa demanda e essa expectativa, né? Então, coloquei aí na observação, dessa forma fica claro que o contribuinte deverá se adequar ao novo modelo, principalmente com relação a fluxo de caixa. Já vou explicar isso melhor na sequência, né? Que é importante aí, por quê? Porque alguns cenários que nós temos dessa situação é que como o imposto, né, vamos dizer aqui de regime normal, nesse momento, lucro real presumido. Temos lá o ICMS vencendo alguns estados, dia 8, 10, dia 12, dia 15, dia 20, 22, que nem é o caso de São Paulo, 25, Rio Grande do Sul. Então, o PIS e COFINS, IPI, dia 25, IR, contribuição, sempre no último dia útil de cada mês, o ISS geralmente entre dia 10 e 20, né? dia 5, Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Muitos dos clientes, os empreendedores, trabalhavam com esse dinheiro, até aplicavam esse dinheiro, né, para depois estar pagando o imposto no momento da apuração, né, na data do vencimento. Isso muda muito, né, com a reforma tributária. Que o imposto, embora ele tenha ali o exemplo que eu falei da neutralidade, que ele vai incidir só sobre o valor agregado, a alíquota determinada para cada atividade, né? Só que ela é antecipada, né? Então ela é recolhida direto para o fisco. Então hoje isso daqui pode impactar muito no fluxo de caixa das empresas. Por isso que coloquei que é importante indo se adequando a essa modalidade, né, para, enfim, não ter problema de fluxo de caixa. E a outra observação que eu coloquei, que é importante que o contribuinte, a contabilidade e o TI, né, do pessoal do suporte de sistemas, estejamos em sintonia com o cumprimento da lei, né? Pois o painel da apuração assistida não haverá manipulações de valores, sendo que o erro gerado pela emissão de um documento fiscal eletrônico só poderá ser corrigido através da emissão de outro documento fiscal de ajuste. Lá no começo eu estava mencionando prazo de cancelamento de nota. Está previsto, está faltando a regulamentação final, que foi a segunda etapa da reforma tributária, e já passou pelo Senado, daí voltou para o Congresso só para mais alguns ajustes, e a Receita Federal está prometendo essa regulamentação final aí em dezembro. Mas, enfim, o cancelamento dentro do prazo, previsão legal, motivo legal, que realmente exista motivo para cancelamento, né? Isso tudo bem. Mas passou-se o tempo onde existiu-se o consumo, né? Não caberá mais cancelamento de nota. Aí se fará tudo com nota, emissão de nota fiscal de ajuste. Então, por isso a importância, quando eu mencionei lá no início, né, para que essa fase de homologação a gente possa esgotar. Esse é o momento que a gente pode cometer erros e ajustar, para que depois, mesmo que no ano que vem, em fase das alíquotas testes, né, assim, já há necessidade, porque já vai ter apuração de IBS, CBS dentro do painel da apuração assistida, já cumprindo o que está determinado na Lei Complementar 214/2025.
concluída aí uma revisão do artigo 26 até o artigo 56, onde foi tirados os tópicos mais importantes nessa primeira introdução da reforma tributária. Agora nós vamos falar um pouquinho do artigo 57, que é aquilo que é considerado uso e consumo pessoal e que não gera um crédito de ICBS e IBS. Lembrando que todas as demais operações, né, haverá tanto crédito como débito, vai ter a incidência do imposto. Existe algumas operações imunes, isentas, alguns segmentos aí que podem não serem contribuintes CBS e IBS, mas na sua maioria todos vão estar pagando a IBS e CBS. Né? E essas situações, esses produtos que aqui estão, como joias, pedras e metais preciosos, obras de arte e antiguidade, valor histórico, arqueológico, bebidas alcoólicas, derivados de tabaco, armas, munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos, a lei já deixa claro que, ao adquirir, não geram créditos de CBS e IBS. Né? Então, lógico, aqui fica questionamentos, né? Que assim, nós acreditamos, porque ainda falta o regulamento final. Mas vamos supor aqui uma distribuidora de bebidas, né? Ela tem atividade afim disso daí, né? Então o que ela compra e ela vende é bebida, né? Principalmente bebida alcoólica. Então está faltando só maior clareza desse aqui. Mas para os demais, vamos dizer, a indústria comprou aqui cerveja para fazer uma confraternização. Para a indústria, haverá direito a crédito? Não. Assim como os demais segmentos, eu usei só um pequeno exemplo, né? Para melhor entendimento. Finalizando essa primeira etapa, né, da introdução da reforma tributária, esses seriam os principais tópicos, né, para entendimento dos nossos clientes aí com a reforma tributária. Tá? Então, nesse material, a gente procurou de uma forma resumida, clara, descomplicada, fazer com que nossos clientes consigam entender melhor a reforma tributária e tenha tranquilidade que o escritório está preparado para orientá-los da melhor forma. Né? Pedimos aqui para os clientes que esse material nós vamos estar mandando a todos os clientes que assistam, tá? Anotem suas dúvidas e assim nós vamos estar na sequência fazendo cursos específicos, tá? Aí adentrando, porque como hoje o escritório tem um número elevado de clientes, essa mesma demonstração nós fizemos internamente entre nós e nós vimos que ela ficaria muito extensa, demoraria 3, 4 horas para abordar tudo e também não temos assim o local onde pudesse pôr todos esses clientes de uma vez. Então, de uma forma estratégica, nós fizemos esse material primeiramente, que é uma introdução. Gostaríamos que vocês assistissem, analisassem, colocassem todas as dúvidas, escrevam, tá? E para frente a gente vai estar fazendo os cursos específicos. Tá? E vai ter assim, primeiro, prestadores de serviços. Né? Prestadores de serviços, existem regimes diferenciados e regimes específicos. Só para vocês entenderem, uma breve descrição, no regime diferenciado, nós temos alguns regimes de prestador de serviço que vai ter redução de 30%, outros 60%.
né? E regimes específicos aqui, entram algumas questões aqui de supermercados com cesta básica, que tem uma tratativa diferente, né? Na sequência, a gente quer também fazer, daí só reunir os clientes que foram transportadores, né? No caso aqui do regime normal, lucro real presumido, que também daí nós compilamos e fizemos uma extração da Lei Complementar 214, dos principais tópicos que atende a transportadoras. Na sequência, a gente pretende fazer aqui para as indústrias, né? Também foi compilado e tirado aquilo que é direcionado direto às indústrias. Em outro momento, nós vamos estar chamando o segmento de comércio e demais atividades aí que possam cair na regra geral da tributação da reforma tributária. Temos ainda o segmento de bens imóveis, né? Esse daqui está impactando bastante, né? Estamos tendo aí bastante clientes procurando fazer as holding, porque vai ter mudanças no ITCMD, no ITBI, o STF se pronunciando bastante. Então, existe algumas carências de informações ainda, mas o escritório está preparado para isso, né? Fizemos cursos e queremos elaborar um curso específico aí para essa situação, debater com os clientes aqui, e também o Simples Nacional. Só reforçando o Simples Nacional, esse material, embora eu pouco citei o Simples Nacional, né? Mas o Simples Nacional tem bastante impactação com a reforma tributária. Então, para o ano que vem, Simples Nacional não está sujeito a recolhimento das alíquotas testes, né? Mas ano que vem o Simples Nacional, por exemplo, vai ter, lá em setembro de 2026, a opção dele fazer, pela opção de permanecer no Simples, sim ou não, e a opção de recolher a CBS e a IBS por dentro do Simples ou por fora do Simples, né? É uma situação aí que nós já fizemos as seleções de alguns clientes nossos, que tem a modalidade B2B, né? Que na outra ponta tem um outro cliente, pessoa jurídica, e que pode estar no regime normal de apuração de impostos aí da CBS, IBS, querendo créditos, né? Então, existe um estudo bem detalhado para o Simples Nacional e a gente também vai estar fazendo um curso específicos, né, para essas situações. Então, aqui se dá por concluído esse primeiro momento, tá? Nós vamos estar passando, como disse, aí por e-mail para vocês. E assim que tiver essa estrutura de sinalizados, nós vamos estar convidando os clientes também para estar comparecendo e a gente poder fazer daí essa introdução de curso específico para esses segmentos. A todos, meu muito obrigado.